quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. E a gente tem o grande prazer de receber mais uma vez aqui conosco, toda quinta-feira, o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agroamanhã, que hoje fala direto de Alagoas, o nosso Nordeste. Muito bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Falando aqui de Arapiraca, Alagoas, no Nordeste, conhecendo um pouquinho das vaquinhas leiteiras que tem por aqui também, viu, Lilian? Que ótimo, tá aí. Olha, hoje o nosso quadro conta com mais uma participação especial, que é a jornalista da Climatempo, Luísa Cardoso. Lu, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Lu. Obrigada, bom dia, Lilian, bom dia, Pedro, bom dia também. Tá aí, Pedrinho. Tá, e a gente juntou, essas duas férias aqui para falar do fenômeno El Niño, viu? Que tem uma interferência na pecuária, porque julho foi o mês que mais teve dias quentes da história. E essas altas temperaturas, causaram a morte de centenas de bovinos em Iowa, lá nos Estados Unidos, viu? E a preocupação fica para os pecuaristas também aqui do Brasil, que se isso ocorrer mesmo aqui, viu, vai trazer um prejuízo grande, porque o Brasil tem aí um grande potencial da pecuária e a gente sabe que um ano de El Niño, as temperaturas ficam acima da média em boa parte do país. Por isso a gente trouxe o Marcos e a Lu. Lu, começando com você, quais os destaques até o fim do ano? Exatamente. Em relação às temperaturas, principalmente, o que o El Niño traz aqui para o Brasil? Elevação em boa parte do país, principalmente nas áreas mais próximas à costa do litoral, centrais do país também, centro-oeste e o Mato Piba. E além disso, além dessa elevação nas temperaturas, diminui a chuva no norte do país e aumenta no sul. Então, os destaques para o final do ano em relação a essas altas temperaturas que podem preocupar os pecuaristas para não acontecer episódios iguais a esses observados em Iowa, é o seguinte, olha só, na próxima tela a gente observa que essas temperaturas no trimestre agosto, setembro e outubro deve ficar muito alta, mais próxima ao norte do país e também algumas áreas do Mato Piba, áreas do centro-oeste. Já em relação ao sul e sudeste, são temperaturas mais elevadas do que o habitual, mas não tão quentes como na metade norte do país. E principalmente entre novembro e dezembro, que é a próxima tela, a gente observa que a temperatura até deve aumentar, olha só, para a região do Mato Piba, passando facilmente da casa dos 40 graus. Então, é um ponto de atenção aos pecuaristas para fazer a hidratação dos animais e também os demais manejos que possam refrescar esses bovinos. E é justamente essa a minha primeira pergunta, na verdade. Quais são as dicas para o pecuarista minimizar essa sensação térmica de calor extremo para que os bovinos não tenham esse episódio observado em Iowa, nos Estados Unidos, não cause morte dos animais por conta do calor extremo? Tá aí, Marcos, pergunta para você então. Vamos lá. Bora lá, bom dia, Lu. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro ponto, os animais lá de Iowa, que morreram por causa de hipertermia, ou seja, aumento de temperatura, eles são animais taurinos, que resistem pouco a essas temperaturas extremas. E seria muito evitado, seria muito minimizado se houvesse uma aspersão de gotículas de água que faz a troca de calor, com ventilação mais sombreamento. Isso são técnicas que nós já usamos aqui no Brasil, nos confinamentos, nos transportes dos animais também em balsas, navios, e lá também eles utilizam, mas por algum motivo houve algo anômalo que levou esses animais à morte. Aqui, o que eu venho recomendando é sombreamento natural. Nós precisamos conferir sombreamento natural para os animais, que faz com que eles tenham melhor sensação térmica, falando em animais a pasto, que dá melhor sensação térmica para os animais, permite a eles maior conforto e os animais, além de estarem protegidos de alterações patológicas e até da morte, está comprovado cientificamente que animais criados em sombreamento natural, regime de pastagem, com conforto térmico, podem produzir até 6% a mais em carne e leite. Então a recomendação é bem-estar animal por meio de sombreamento natural. E quando não é possível sombreamento natural, Lu, pode fazer com sombrite mesmo. É melhor uma sombra com sombrite do que uma sombra ausente.
Marcos, e falando, né, mais aqui do nosso país, além do Nordeste, a região Norte, né, a gente sabe que também sofre com o clima nessa época do ano, né? Como que será o El Niño nessa região? Na verdade, assim, como você está vendo isso, os cuidados que os pecuaristas dessas regiões têm de ter também, né? Como que muda isso no nosso país, né? A questão do clima e os impactos da pecuária. Lilian, muita preocupação por parte dos pecuaristas, essa questão do El Niño e Laninha, né? Chove mais e chove menos. O pecuarista, não deveria, mas ele sempre acaba se surpreendendo com a seca mais prolongada. Sempre se espera uma chuva antecipada, mas quando ela não vem, o pecuarista fica bastante preocupado e com dor de cabeça. E esse é esse momento, sabe, Lina? Esse ano é um ano que já está passando por isso. Porque muito pecuarista acabou segurando o gado no pasto, já está faltando pasto, o preço do boi deu uma reduzida e o pessoal, em vez de colocar o boi para o frigorífico para aliviar os pastos, não, ainda está segurando o boi no pasto, principalmente centro-oeste e sul do Pará. Vai faltar pasto, certo? Os animais vão começar a sofrer, o produtor vai precisar asseverar no fornecimento de um proteinado, de um produto adensado, ou até mesmo ração no coxo, para impedir que esses animais percam peso. Então, essa é a grande preocupação. Sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, Lilian, desde que a pecuária se implantou. Só que todos os anos eu vejo muitos pecuaristas perdendo gado, perdendo dinheiro e tendo muita dor de cabeça, porque não se planeja. Basta olhar a previsão climática, que a Lu é uma das que traz para a gente, né? Sempre trazendo informações para a gente, né? Trazer essa prestação de serviço. E, Marcos, por falar em prestação de serviço, a gente sabe que os trabalhos têm que começar agora, né? De que modo você já está orientando esses produtores? Porque a gente fala de vários biomas, né? O nosso país, ele tem extensão continental. E a gente sabe que a forma como El Niño atua em cada região tem a sua especificidade. Nesse sentido, né, de que forma esse pecuarista tem que tomar atenção. Por exemplo, no Nordeste, né, na região que você está, a gente sabe muito bem que a palma forrageira ela é utilizada tanto para alimentação quanto para hidratação dos animais. Quais as dicas que você dá para essa questão dos biomas, sabendo que o produtor tem que seguir aí engordando os animais, e não só, né, na pecuária bovina, né? A gente sabe também, né, caprinocultura, outros animais que também sofrem com essa questão das altas temperaturas. Pedro, é muito importante. Essa questão do bioma é bem interessante você destacar, porque nós precisamos, como técnicos, né, a gente precisa conhecer os diversos biomas e o que existe de produto disponível para fornecer para os animais. Se eu importar algo do Rio Grande do Sul para cá, pode dar certo, mas a chance de não dar certo também é gigantesca. Da mesma forma, se eu levar alguma coisa daqui para o meu belo e bom Paraná, onde está tendo a feira lá em Castro. Bom, nós precisamos entender o que acontece nesses biomas, quais são os produtos, digamos assim, as pastagens nativos ou as culturas que são permitidas lá de menor custo para a gente poder fornecer para os animais. Eu estou numa região em que a palma forrageira ela é formidável, os animais recebem essa palma e produzem muito leite. Só que a palma ela serve para aqui, sabe, Pedro? No Pará, eu já trabalhei com um bagaço de dendê, ou seja, a gente tem muita torta de dendê, bagaço de dendê utilizado na produção de óleo, né? E isso é utilizado. Então, é interessante que o produtor entenda qual é o bioma que ele tem lá, qual é a janela de plantio, qual é o índice pluviométrico, quando chove, quando não chove, conversar com o seu técnico para poder utilizar isso a seu favor e para que isso não pegue ele de surpresa, porque todo ano isso se repete com pequenas variações. E observar principalmente, Pedro, o que tem de matéria-prima disponível na sua região. Se você está na região sul, que você pode plantar o azevém ou a aveia, aproveitando agora essa estação mais fria, utilize. Se você está na região aqui do Nordeste, né, ou no semiárido, que você tem a palma forrageira, utilize a palma forrageira, o capinhaçu e diversos outros. Mas nós precisamos conhecer o nosso bioma e trabalhar com ele a nosso favor, e não tentando modificar as características climáticas que aí estão desde que o mundo é mundo, né? Exatamente. Marcos, nós temos só mais alguns segundinhos. Eu gostaria de você fazer agora a outra parte, né? Virar o balcão e fazer a pergunta para a Lu que você queria fazer. Quero fazer sim, Lu. Olha, eu tenho uma dúvida. Eu tenho diversos amigos, principalmente ali do Tocantins, região de Colinas, Araguaína, e o pessoal está querendo saber, Lu, quando é que vai começar a chuva naquela região ali do Tocantins, sul do Pará e norte de Goiás?
Bom, olha só, a chuva ali naquela região só vem mesmo a partir do período das águas, né? O verão, então, lá para o final, na verdade, pode até começar a chover a partir do fim de outubro, mas em novembro mesmo é que começa essa precipitação a aumentar um pouco na região. E também, como a atuação do El Niño está em vigor, essa chuva deve ser abaixo da média para o período. Então, a chuva deve acontecer, mas ela vem com menor volume do que costuma acontecer nos anos de acumulados médios, né? A gente veio de um ano de 3 anos de laninha, que trouxe um pouco mais de precipitações para o norte do país, e agora o que acontece é o oposto. O El Niño vem e deixa as precipitações com menores intensidades ali no norte do país e também em áreas do Mato Piba. Por isso, a chuva acontece, sim, a partir do final de outubro, início de novembro, mas com menor volume acumulado do que nesses últimos anos. Tá aí. Respondido, Marcos? Respondido e me deixou preocupado. Não vou nem comentar o tanto de custo dos meus clientes. Verdade, Marcos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? A gente conta com você na semana que vem. Obrigado. Até lá. Obrigado, meu amigo. Até mais. Até mais.